Bom dia, bom dia. Bom dia, Viviane, Sandra, família, Diaconisa Luciene. Deus abençoe. Nós vamos estar dando início à nossa escola bíblica dominical. Eu já peço que pegue sua Bíblia, uma caneta aí. Se você tiver a lição, nós vamos estudar a lição de número 4. E se você não adquiriu ainda, dá tempo de adquirir. Eu quero desejar aqui uma semana de vitória, né? O domingo é o primeiro dia da semana e nós já temos que estar crendo na vitória. Espero que vocês estejam bem e se não tiver, vai ficar bem em nome de Jesus. Vamos profetizar, né? O milagre de Deus nas nossas vidas. Nós estaremos iniciando a nossa lição. Nesse momento eu quero orar para nós já começar a introduzir aí. Eu coloquei um fundinho musical aí. Você que está me ouvindo, Diaconisa Luciene, a Viviane, o Sandrinho, eu gostaria que vocês me dessem um retorno aqui. Tá chegando bem esse som aí? Ou tá muito alto, ou tá muito baixo? Tá bem baixinho, né? Tá muito alto? Tá bom, né? Minha esposa falou que tá tudo bom. Então, beleza, então. Então, mas só mesmo pra gente, né? Eu espero que não esteja incomodando. Nós vamos orar a Deus neste momento, para que Deus possa estar dando mais uma vez aos nossos corações. Isso, obrigado, Viviane. Está bom. Nós vamos orar neste momento, porque o tempo que nós estamos vivendo é tempo de orarmos mesmo, né? Não tem que sair igual louco para rua fora, não, mas nós estamos sempre em oração. E essa lição falando sobre o Espírito Santo é algo tremendo para o dia que nós estamos vivendo. É algo tremendo. Essa lição sobre o Espírito Santo é algo tremendo pela situação que nós estamos vivendo. Então a lição, ela vem nos lembrar, né, daquilo que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Então nós vamos orar neste momento, pedindo a Deus para que nos faça entender a sua palavra, né, de maneira bem clara. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, mas antes de você fechar os seus olhos para orar, eu gostaria que você pensasse em algo que você quisesse que Deus fizesse por você esta semana. Não precisa você falar nem escrever nada aqui não. Só pensar caladinho aí. Pai do Senhor, Diaconisa Genildo. Eu gostaria que você pensasse em algo que você gostaria que Deus fizesse para você essa semana ou esse mês que lá vai entrar. Deus colocou isso no meu coração agora, aqui neste momento. E eu estou aqui desde 6 horas da manhã estudando a palavra, meditando. E eu quero orar por você em cima disso. Pensa em algo aí que você gostaria que Deus fizesse para você esse mês que vai se iniciar, ou esta semana ainda. Eu tenho certeza que o Senhor Deus, ele vai fazer algo por você, ele vai te dar uma resposta. Eu não sei por que Deus está mandando eu falar isso aqui, mas eu tenho a convicção que Deus está mandando eu falar isso aqui. E olha que nem entrou todo mundo não, porque o pessoal está acostumado a entrar 9 horas, eu abri antes só para poder já preparar aqui tudo direitinho, o áudio. Mas vamos orar. Senhor Jesus, neste momento, eu te dou graças por este dia. Pela minha vida, pelo meu lar, pela minha família. Te dou graças pela vida da tua igreja. Senhor, eu te peço ao Senhor que neste momento venha nos lavar com teu sangue. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, as nossas limitações. Senhor, eu sei que ainda
que eu me esforce, ainda que eu me dedique ao máximo, Senhor, eu sei que existe muita coisa para que o Senhor venha mudar na minha vida e nas nossas vidas. Eu peço ao Senhor neste momento em favor deste irmão, desta irmã, que precisa de uma resposta do Senhor para talvez para esta semana ou para este mês que vai se iniciar. Deus, no teu nome, Jesus, eu creio que tu és um Deus de provisão. Eu creio que tu és um Deus que traz resposta para o teu povo. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, são situações que só o Senhor pode resolver. Age tremendamente. Age com teu milagre. Meu Deus, trazendo resposta para o teu povo, para a tua igreja. Ó Deus, eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis. O mundo, as nações estão vivendo momentos difíceis. O poder executivo, os presidentes, os deputados, senadores, governadores já não sabem mais o que fazer. Pai, a tua igreja no meio dessa situação clama para que o teu Espírito Santo venha direcionar. Para que o teu Espírito Santo venha nos dar um coração sábio, venha nos dar direção, Senhor. Que o Senhor venha trazer resposta para a tua igreja. Que o Senhor venha trazer um refrigério na alma. Traz paz para os corações, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos iniciar nossa lição. Bom dia, pastor e pastor. O Espírito Santo na Antiga Aliança. Pega a sua Bíblia. Eu vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia. Você vai abrir o livro de Isaías, capítulo 44, versículo de número 1 ao 8. Pega aí sua Bíblia, eu vou esperar um minutinho. Glória a Deus. Isaías, capítulo 44, versículo do número 1 ao 8. Meus irmãos, o Facebook ele tem 1 hora para poder permitir transmissão. Então, bom dia, irmã Rose, paz do Senhor. Então, o Facebook tem 1 hora. Se caso cair a transmissão, os irmãos entrem de novo. Entrem de novo para que a gente continue dando, finalizando a parte da Escola Bíblica Dominical. Então, Isaías capítulo 44, versículo do 1 a 8, diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei águas sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva, como os salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Este dirá: Eu sou do Senhor. E aquele que se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: Eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará eu e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncie as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura. Desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Nosso textuário está em Zacarias, capítulo de número 7, versículo de número 12. Que diz assim: Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas procedentes
de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Eu vou ler a introdução aqui só para a gente ganhar tempo e já vou fazer um comentário acerca dessa introdução. O comentarista ele colocou, talvez não tenha na lição que você tenha de aluno, mas o comentarista colocou assim: a Bíblia possui diversos tipos de literatura, a histórica, a poesia, a profecia, a epístola, etc. E foi escrita por diferentes pessoas em épocas distintas. Apesar disso, cremos que ela é completamente inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, acreditamos fielmente em que o Espírito guiou e iluminou os autores durante os relatos dos acontecimentos, independente do tempo ou do local onde estavam. Agora a lição diz assim, olha, vimos bem rapidamente em lições anteriores algumas citações e algumas referências ao Espírito Santo no Antigo Testamento. Agora, no entanto, traremos uma perspectiva mais panorâmica dentro desse tema. O comentarista colocou: a presença do Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse é real, e não temos dúvidas de que ele age em parceria com Deus desde a eternidade. A lição está escrita assim: não estudaremos livro por livro do Antigo Testamento. Manteremos, para fins didáticos, as seguintes divisões: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. A lição ela vem falar sobre o Espírito Santo na Antiga Aliança. Quando fala Antiga Aliança é o Velho Testamento, né? A gente vai ver a Bíblia dividida aí no Novo Testamento e o Velho Testamento. Mas como nós já estudamos em outras lições, não existe o Velho, né? O Novo só existe por causa do Velho e o Velho corresponde ao Novo e vice-versa. Então o Espírito Santo na Antiga Aliança aparece de maneira bem sucinta, e tem muitas pessoas que até questionam, mas se Jesus veio e falou que quando ele ressuscitou e fez sua ascensão aos céus, ele envia o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas e na Antiga Aliança? E no Velho Testamento? Jesus nem existia ainda? Existia o Espírito de Deus? Existia o Espírito Santo? Então é isso que nós vamos tratar hoje nessa manhã e que fala bem claramente acerca disso. Nessa introdução, vale nós ressaltar o seguinte, que a tarefa do Espírito Santo é a manifestação da presença ativa de Deus no mundo e no meio da igreja, especialmente no meio da igreja, né? Essa definição ela indica que o Espírito Santo ele é membro da Trindade e que as Escrituras representam mais frequentemente como estar presente para fazer a obra de Deus no mundo. Enquanto isto é verdade até certo ponto em todas as Escrituras e particularmente verdadeiro no que diz respeito à Nova Aliança. No Antigo Testamento, a presença de Deus apareceu muitas vezes na glória de Deus e nas teofanias. Nos Evangelhos, já aí eu não vou entrar porque já é a próxima lição, nos Evangelhos Jesus mesmo disse que era a presença de Deus entre os homens. Mas depois da sua ascensão, como eu já falei aqui de Jesus ao céu, continuando ao longo da era da igreja, o Espírito Santo é hoje a principal manifestação da presença da Trindade entre nós. Ele é o único que é proeminente, presente entre nós agora. Então, a gente vê essa manifestação do Espírito Santo de Deus na Antiga Aliança através de várias formas. É necessário que nós entendamos o seguinte: só pode aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo, primeiro, quem já teve a genuína experiência de conversão. O que quer dizer isso? Posição correta em Cristo. Só pode aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo, segundo, quem deseja continuamente algo mais de Deus em sua vida. O que quer dizer isso? Interesse em ser perseverante. Só pode aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo. Terceiro, quem conhece experimentalmente a morte diária na cruz. O que quer dizer isso? Esvaziamento total. Só pode aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo. Quarto,
quem busca tomar posse da ressurreição. Como assim? A autoridade na vida interior. Paz do Senhor, irmã Dinéia Dutra. Só pode aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo. Quinto, quem tem por único objetivo a glória de Deus. Que tudo que você for fazer seja para a glória de Deus. O que significa isso? Revelação interior. Deus só revela para você no seu interior quando você tem por objetivo único a glória de Deus. Só pode aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo. Sexto, quem não conhece a sua vivência diária, outro Senhor, a não ser o Senhor Jesus. O que é isso? É uma libertação interior. Só pode aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo quem penetra praticamente na consciência da vida corporativa de Cristo Jesus. O que é isso? Realidade de participação. Então é bom a gente ficar bem atento acerca disso. Nessa introdução, eu dei essa pincelada aí. O nosso relacionamento é muito importante com o Espírito Santo. O nosso ponto 1, o Espírito Santo no Pentateuco. Em Gênesis, lemos que o Espírito de Deus atuou principalmente na criação do universo. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, é o mesmo Espírito Santo. Porém, no Velho Testamento, o Espírito de Deus. A fé cristã começa com a confissão de que Deus é o Criador dos céus e da terra. Na perspectiva cristã, as primeiras histórias de Gênesis estabeleceram o palco para desenrolar do drama redentor narrado na Bíblia. Algo aqui que talvez para você seja já conhece ou vai passar a conhecer agora. Mas é necessário que nós pegamos um pouco do princípio do Espírito Santo de Deus na era da igreja, no desenrolar, no crescimento da igreja. Bom dia, Jean. Bom dia, pastora Raneri. Alguns dos primeiros pais da igreja, assim chamados, e mesmo alguns teólogos mais recentes, eles desconsiderando o caráter progressivo da revelação de Deus, opinaram que a doutrina da Trindade foi revelada completamente no Velho Testamento, que é o que nós cremos também. Então, esses teólogos que têm essa visão aí, é a mesma visão que nós temos, que o Espírito Santo, ele aparece na Trindade, completamente no... Por outro lado, é um cuidado que a igreja deve ter sobre a questão do Espírito Santo, porque está ouvindo muito debate nas redes sociais, eu tenho acompanhado, sobre arminianos e os socianismos, no caso socianismo. Eles eram de opinião de que nada dessa doutrina, eles eram de opinião que não há nada dessa doutrina ali. Tanto aqueles como estavam enganados, o Velho Testamento não contém a plena revelação da existência trinitária de Deus, mas contém várias indicações dela. Isso aqui é uma visão de um socianismo, que é uma teologia que vem se ramificando nos países lá do Oriente, e mais para o lado ali da Polônia, foi aonde que teve a história da igreja sobre o Espírito Santo. É exatamente isso que poderia esperar. A Bíblia nunca trata como uma verdade abstrata. A Bíblia não trata como uma verdade abstrata, mas revela a subsistência trinitária. Ou seja, nós cremos piamente, conforme a Bíblia, na Trindade, no efeito, na ação. Em várias revelações, como uma realidade viva, em certa medida em conexão com as obras da criação
e da providência, mas particularmente em relação à obra da redenção. Quem era o socianismo, ou o socianismo? Ou sumária crença dos socianos? São seguidores de Fausto Socino, já foi falecido na Polônia em 1604. Ele desenvolveu uma teologia inspirada no seu tio, que é o Lélio Sossoni, também em Zurique, aonde que a doutrina sociniana ela é antitrinitária, ela vai contra a Trindade, né? Então a doutrina sociniana ela está prevalecendo no meio da igreja, de algumas igrejas pelo Brasil, e nós devemos tomar cuidado que tem alguns ensinadores que ensinam de maneira tão bonita que você talvez passa pelo lado do seu cérebro, você absorve aquela informação sem saber a base de fundamentação daquilo ali. Mas a doutrina sociniana, ela é antitrinitária, ou seja, ela considera quem é Deus e a única pessoa que é de Nazaré é um homem. Eles pregam muito que Jesus de Nazaré como homem, como homem, como homem, como homem. Eles consideram Deus, mas consideram Jesus como um homem, como um homem. Então isso é um perigo. Falando do socianismo, eles se estabeleceram no início na Transilvânia, na Polônia e nos Países Baixos, como eu já falei. Suas crenças eram resumidas no catecismo racoviano. Quais são as teses que eles batiam? E hoje, Samir, hoje continua batendo. Eu já vi alguns pregadores na era atual, antitrinitarianos, com a linhagem de socianismo, pregando e o povo dando glória a Deus e aleluia. E eu fico assim, tem um trem errado aí. Né? A gente consegue perceber que tem alguma coisa errada. Qual que é o foco deles? A Bíblia era a única autoridade, mas tem que ser interpretada pela razão. A gente já até falou sobre isso na escola dominical, razão e emoção. Essa é uma das linhagens de pensamento do socianismo. Rejeição de mistério. Quando fala em mistérios, ou que foi um mistério de Deus, eles têm a rejeição. Porque para eles tem que ter uma explicação lógica, racional. E Deus não se explica. Não se explica os mistérios de Deus. As coisas que Deus faz não tem como explicar. Existe coisa que nós achamos resposta do Bíblia explicando, mas tem coisa que é mistério. E a doutrina socianismo, ou seja, os socianos, eles não é mistério não, tem que ter uma explicação. Tome cuidado quando você perceber alguém bem conhecedor da palavra usando esse termo, querendo achar explicação na razão para poder levar a explicar mistério. Mistério não se explica, senão não vai explicar Deus, e Deus não se explica. Então nós devemos tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa está dando uma palestra, conhece muito e fala, não existe mistério, existe explicação, tem razão. Aí você pode ver que é cultura, já é um ensinamento teológico dos socianos. Outra coisa também, unidade, eternidade, onipotência, justiça e sabedoria, só de Deus. E isso nós sabemos que nós vemos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Para os socianos é só em Deus. Outra coisa, a razão é capaz de compreender Deus. Os socianos batem muito em cima disso. A razão é capaz de compreender Deus para a salvação humana, mas sua imensidão, onipresença e ser infinito são além da compreensão humana, portanto, necessário a salvação. Eles acham desnecessários a salvação. Isso é socianismo. E que nós vemos, às vezes, eu já vi palestrantes dentro de igreja falando algo bem sutil e muitos irmãos vão perceber. Outra coisa, rejeição à doutrina do pecado original. Eles têm uma rejeição a isso. E outra, para nós adiantarmos aqui, celebração do batismo e da Santa Ceia como símbolos memorativos, sem serem eficazes por meio de graça. Então, assim, nós devemos tomar bastante cuidado com isso. Eu trouxe falando um pouquinho sobre o socianismo, porque os armenianos, eles já têm mais a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação, que é a qual nós, como berço do evangelho, que já
espalhou pelo mundo, nós cremos na doutrina da salvação. Então os arminianos trabalham muito, a linhagem é muito em cima sobre a doutrina da salvação, que eu não vou entrar por isso aqui não, porque senão toma muito tempo. Mas vamos lá. Os arminianos, eles foram uma escola de pensamento sobre a soteriologia, né, que é a doutrina do curso teológico que ensina sobre a doutrina da salvação, baseado sobre as ideias do holandês Jacobus Arminius, né, que vem de arminianos. Os seus seguidores históricos, os remontantes, né, a aceitação doutrinária se estende por boa parte do cristianismo, desde o primeiro argumentos até a defesa de Agostinho e do pecado original. O que os arminianos têm na sua linha de escola de pensamento teológico e que nós também aceitamos? A eleição e condenação no dia do julgamento. Nós acreditamos nisso. Foi concedida pela fé racional e não fé de homem. A expiação dos pecados, embora qualitativamente suficiente a todos os homens, só é eficaz mediante a fé. É o que nós cremos. Tem como Deus expiar um pecado uma pessoa que não tem fé. E sem o auxílio do Espírito Santo, né, na visão arminiana, nenhuma pessoa é capaz de responder à vontade de Deus. É o que nós também cremos. Não tem como a pessoa responder à vontade de Deus se ela não está com o Espírito Santo na vida dele. E que os arminianos também têm a linha de pensamento que nós concordamos que a graça ela é resistível. Ou seja, eu posso resistir à graça de Deus como muitos homens resistem. Os crentes são capazes de resistir ao pecado, mas não está fora da possibilidade de cair da graça. É uma visão arminiana que faz muito sentido com o que nós, como servos de Deus, praticamos e vivenciamos. Então, eu gostaria agora de passar aqui uma outra coisa muito interessante, dentro do livro de Gênesis aqui, eu falei um pouco sobre a história da igreja relacionado ao Espírito Santo, a visão do socianismo e o arminiano, que são algo que está prevalecendo até hoje nas escolas teológicas, né? Nós defendemos demais a visão armeniana, e tem uma turma aí que ainda tem uma turma que defende, né, o socianismo. Então é um cuidado que nós devemos ter, porque confronta a palavra e fere o Espírito Santo de Deus na sua ação sobre a vida da igreja. Nós temos visto, né, diversas provas no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, sobre a questão do Espírito Santo, porém no plural. Quando nós pegamos a palavra Elohim, ou Elohim, que alguns colocam, nós vemos que está no plural. O Deuler, Ivna, lá de Portugal, Deus abençoe. Pastor Deuler e pastora Ivna. Nós vemos prova da Trindade. Adilson, beleza, Adilson? Tamarandiba, né? Isso mesmo, Tamarandiba. Nós vemos prova da Trindade no plural de Elohim. É aplausível entender que as passagens em que Deus fala de si mesmo está no plural. Um exemplo, quando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, muitos conhecem, diz assim: e disse Deus, façamos, está no plural. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando a palavra de Deus fala façamos, está no plural, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Tem gente que vai tentar refutar isso aí dizendo que não. Mas o Espírito Santo, ele é desde a eternidade. O Espírito de Deus é eterno. Então nós devemos tomar bastante cuidado com diz respeito a isso aí. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 11, versículo de número 7, quando aquela parte da Torre de Babel, onde que o Senhor Deus desce para confundir as nações que estavam tentando construir uma torre, para eles dominarem tudo. Aí a Bíblia fala assim, olha, capítulo 11 de Gênesis, versículo 7. Você pode ler na sua Bíblia aí. Eia, desçamos, plural, e confundamos, plural, ali a sua língua, para que não entendam uma a língua do outro. Então nós vemos que essa pluralidade mostra
Isso, Adilson, Tamarandiba, isso mesmo. Qualquer dia desse fazer uma visita aí. Quando nós vemos a palavra de Deus falando que desçamos e confundamos, essa pluralidade mostra claramente que Deus, ele não, se não poderia estar assim, e Deus desceu e Deus confundiu. Não, desçamos e confundamos. Houve uma ação trinitária. Houve uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta parte a qual nós estamos mostrando claramente sobre o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Né? A gente vê que contém uma indicação de distinções pessoais em Deus, conquanto não surgiram uma triplicidade, mas apenas uma pluralidade de pessoas. Indicações mais claras dessas distinções pessoais. A gente vê uma distinção, né, na palavra de Deus. Vamos lá para o livro de Êxodo, na nossa lição, livro de Êxodo. O comentarista ele colocou assim, olha, o livro tanto para a teologia judaica como para a teologia cristã. Ele ilustra como Deus é remidor da injustiça, do pecado e da opressão, e portanto serve como paradigma para todas as redenções futuras. Êxodo nos ensina que Deus é soberano sobre sua criação e que os seres humanos não podem desacatar sua vontade nem limitar seus propósitos. Já na lição, a lição está assim, ó. Em Êxodo, o Espírito Santo aparece como especial cooperador dos propósitos divinos. Êxodo 31, versículo do 1 a 11, eu vou ler porque eu gostaria de destacar algo muito interessante. Capacitando pessoas, por exemplo, na construção do tabernáculo, que representava a maneira como Deus habitaria entre seu povo e como a comunhão da nação com ele deveria ser restaurada depois do pecado. O comentarista colocou: o tabernáculo deveria ser criado exatamente de acordo com as especificações divinas, uma vez que ali seria o lugar onde Deus habitaria entre seu povo. Quando nós lemos o livro de Êxodo, no capítulo 31, não precisa, se você quiser abrir sua Bíblia aí, você pode abrir. Êxodo capítulo 31, versículo de número 1 a 11. Eu gostaria até que você abrisse. Eu vou dar um tempinho aqui de 5 segundos. Você abriu o livro de Êxodo aí. Livro de Êxodo. Ô tia Nália, bom dia. Deus abençoe, tia. Livro de Êxodo, abre a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia rapidinho. Deixa ela do lado aí. Êxodo capítulo 31, versículo do número 1 a 11. Tá aberto aqui para mim já? Diz assim, versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: e eis que tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, pega isso daí, de ciência e de todo o artifício. Elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, e em lapidar pedra para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor, ou seja, em todo o artifício. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com sua base, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrar o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo tenho mandado. Mas eu quero que você segura comigo no versículo de número 3. Deus fala assim, olha, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo artifício. Você entende que a função do Espírito Santo de Deus tem o poder de encher a sua vida de sabedoria, de entendimento e de ciência e de todo artifício,
Você tem a capacidade de fazer tantas coisas aqui na terra. Você tem a capacidade de discernir muita coisa aqui na terra também. As coisas relacionadas a Deus e as coisas relacionadas ao homem. E enchido o Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo arte. Aí Deus vai ainda falar, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e cobre, e vai dando a sequência. Então, resumindo, Deus tem o poder, através do Espírito Santo dele, que isso aqui é no Antiga Aliança, tá? De encher a sua vida, de te dar sabedoria e de te dar entendimento. Existe uma diferença de sabedoria e entendimento. Entender uma coisa, saber uma coisa. Alguém vai te ensinar alguma coisa, você vai entender. E a sabedoria, ela só vem do alto. Então o entendimento é quando alguém te ensina e você entende. Sabedoria vem de Deus. Ninguém pode ensinar sabedoria para você na terra. Na terra ninguém ensina sabedoria, porque a sabedoria ela vem de Deus. Agora, entendimento, Deus ele pode te dar uma capacidade fenomenal de você entender facilmente as coisas que as pessoas fazem, executam. Até mesmo na maneira de sentar, de agir, de conversar, de olhar. Tem muitas pessoas que usam isso na psicologia pastoral, dentro do curso teológico. Mas esse entendimento, ele flui da parte do Espírito Santo de Deus. E ciência em todo o seu artifício. Ou seja, quando você é admitido numa empresa para trabalhar, com a ajuda do Espírito Santo, ele tem o poder de te dar sabedoria e entendimento para você fazer todo o seu trabalho do dia a dia. Todo o trabalho, braçal, de mão, para você ganhar o seu pão de sustento. O Espírito Santo de Deus tem essa função. Então, prosseguindo, nosso 1.2 fala do 1.3 fala de Levíticos. De maneira bem resumida, não vemos expressamente escrito o termo Espírito Santo nas páginas de Levítico. Contudo, sabemos que este livro trata da santidade de Deus. Ele tem como contexto a caminhada do povo de Deus até Canaã, a terra prometida. A genuína santificação não é possível sem o Espírito Santo. Ele é Deus, é parte da Trindade e estava presente, ainda que não manifestadamente, ajudando aquele povo a seguir o seu caminho em santidade. Vale nós ressaltarmos que, embora o termo Espírito Santo, se você procurar, você não vai achar. Embora que o termo Espírito Santo não esteja explicitamente citado em alguns livros, não quer dizer que ele não estivesse cooperando com Deus. Nem sempre veremos sua manifestação direta, visível e clara, mas poderemos observá-la quase como Moisés observou a glória de Deus pela brecha de uma rocha. Breve, porém perceptível. Você vai concordar comigo que o livro de Levítico, ele trata acerca de santidade. Todos nós sabemos disso. Inicia-se o livro de Levítico trazendo algumas leis que levariam o homem à sua santificação. E a santificação é ser separado para Deus, para as coisas de Deus. E o ato de eu me separar, só posso fazer isso com o quê? Com o Espírito Santo de Deus. O homem natural, ele não consegue, ainda que ele esforce. Mas o Espírito Santo de Deus, é ele que traz, é ele que leva a nossa santificação, a nossa separação das coisas do mundo. É a santificação. Eu sei que eu estou ministrando aqui para pessoas que também não são evangélicas, são de outras religiões, mas a santificação faz você largar tudo aquilo que é abominável a Deus. E essa santificação ela só acontece quando nós damos lugar para a ação do Espírito Santo. Porque quem convence você, quem me convence, é o Espírito Santo de Deus, que eu estou errado e que eu preciso de mudar minha maneira de viver, de proceder diante da sociedade e diante de Deus. Então, eu quero deixar bem claro acerca disso, que Deus tinha um propósito com o povo. E o propósito era levar a santificação, ou seja, a santidade e a se separar. O Espírito Santo só é santo porque ele é do santo. E Deus ele é santo. Por isso que Pedro fala que sede vós santos
em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O Espírito Santo só existe porque existe um santo. Esse santo é Deus. Deus, ele é na sua santidade, ele tem seu Espírito Santo. Então, nós devemos tomar bastante cuidado e ficar bem alerta acerca disso. Que quando Deus fala da sua santidade e ele quer que nós nos santificamos, não significa que eu vou virar santo, mas significa que eu estou num processo de transformação. E eu só posso isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Devemos tomar bastante cuidado acerca disso. Vamos lá. Em Números e Deuteronômio, a nossa lição fala assim, olha, Números dedica 6 capítulos, do 5 ao 10, instruções sobre a santificação. O comentarista colocou assim, depois que a primeira geração de israelitas, recém-liberta do Egito, perdeu o direito à terra prometida, devido ao pecado, também nesse livro vamos à ação colaborativa do Espírito, na capacitação de homens para ministério, como vemos no exemplo de Josué, o qual continuaria, o comentarista colocou, o qual continuaria o trabalho de Moisés na condução do povo de Canaã. Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. O comentarista colocou que a teologia de Deuteronômio enfatiza a entrega da lei como um ato de graça de Deus para que Israel estabelecesse uma comunidade de aliança marcada por retidão espiritual e justiça social. Nesse livro, lemos o relato de que Moisés passou definitivamente sua liderança a Josué. Já na nossa lição, fala assim, olha, como em Números, Deuteronômio ratifica que Josué estava cheio do espírito de sabedoria. A tarefa era árdua e o povo tinha um coração duro. Somente o Espírito de Deus poderia ajudá-lo a cumprir os planos divinos. Eu gostaria de ler Números capítulo 11 e versículo 14. Que coisa maravilhosa. Diz assim, olha o que Moisés falou, se tratando aqui de Números e Deuteronômio. Eu gostaria de fazer um destaque muito lindo. Eu gostaria muito que você redobrasse sua atenção e que você abrisse sua Bíblia no livro de Números comigo aí. Números, capítulo de número 11. Números, capítulo de número 11. Eu vou esperar você abrir sua Bíblia. 1, 2, 3, 4, 5. Você já abriu. Números, capítulo de número 11. Versículo de número 14. Diz assim, olha o que Moisés falou com Deus. Eu não posso levar a todo este povo, porque muito para mim. Olha o que Moisés falou com Deus. Um homem que já tinha feito grandes coisas. Olha o que ele fala com Deus. Eu não posso levar este povo, porque muito pesado é para mim. Isso aqui serve muito para as lideranças, pastores que estão hoje enfrentando batalhas para poder conduzir o rebanho, a igreja. Aí, vamos ler lá agora, Números capítulo 11, versículo 16 e 17. Olha o que Deus respondeu para Moisés. Isso aqui é lindo, irmão. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e o trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então, aí o que Deus falou? Então, eu descerei e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Isso aqui é uma coisa de doido. É motivo de dar glória de pé, igreja, como diz o ditado. Moisés fala com Deus que não tinha condições de levar o povo, porque era muito pesado. Deus pede ele para separar 70 anciões. E Deus fala assim, eu vou descer, só que eu vou tirar do Espírito Santo que está dentro de você e vou pôr nos 70. Deus é maravilhoso. Deus poderia ter descido e falava assim, eu vou encher os 70 do mesmo Espírito que está sobre ti. Mas Deus falou assim, não, eu vou tirar do Espírito que está sobre você. Esse Espírito de ousadia, o Espírito de Deus, esse Espírito de unção que está sobre você, eu vou tirar de você. Está escrito aí, e eu vou colocar nos 70 para que eles ajudem você a levar a carga. Isso é lindo demais, irmãos. Moisés talvez não estava reconhecendo a quantidade da qual ele era cheio do Espírito de Deus.
Talvez ele não estava reconhecendo, sabe por quê? Porque o fardo do povo estava muito pesado. O fardo com o povo estava muito pesado. Talvez ele já não sentia tão cheio mais do Espírito Santo. Às vezes tem muitas lideranças, eu estou falando para pastores que dirigem igreja, né, incluindo os meus, que às vezes está pesado o fardo. E às vezes vocês não conseguem ver a capacidade que o Espírito Santo de Deus está dentro de vocês. Deus tem o poder, embora que ele não precise fazer isso hoje, mas ele tem o poder de descer e tirar de você. Eu vou usar meus pastores como exemplo aqui, pastor Aégio e pastor Eustáquio. Deus pode descer e tirar do Espírito que está sobre vocês e colocar sobre mim, sobre nós. Foi isso que Deus falou com Moisés. Você não tem capacidade de levar o povo. Não, Moisés, entre linhas. Eu vou descer aí, separa 70. Eu vou descer aí e vou tirar do Espírito que está sobre você e vou pôr sobre eles. Para te ajudar você a levar a carga. Olha que coisa linda, irmão. Aí você me pergunta, ô Samim, Deus foi lá e tirou de Moisés. Tirou do Espírito de Moisés que estava sobre ele. E faltou? Não. Moisés continuou cheio do Espírito Santo. Continuou cheio do Espírito de Deus. O que nós aprendemos com isso? Que tudo que Deus te deu, reparta com os outros. Sabe por quê? Nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Tudo que você aprender na sua caminhada de fé, reparta com os outros. Porque nunca vai faltar sobre a sua vida. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, declare na vida das pessoas que sejam cheios também. Não vai faltar sobre a sua vida. Deus não deixa, não. A sua botija não ficará zerada. Né? Então Deus mostrou para Moisés a quantidade que ele estava cheio e ele não sabia. Eu vou tirar de você, Moisés, o Espírito que está sobre você e vou pôr sobre eles. Ou seja, Deus poderia muito bem falar assim, deixa que eu vou encher eles, Moisés. Mas não, Deus falou assim, eu vou tirar de você. Mostrando para Moisés, sabe o que é? Você está cheio e você está olhando o que é aparente. Você está olhando o que é aparente. O povo de coração duro. O ser humano é ruim, não é de hoje não, irmão. O ser humano é ruim, ó. É de muitos anos. Então, Deus quis mostrar para Moisés o tanto que ele estava cheio do Espírito de Deus. Então, você talvez está cheio do Espírito de Deus e está olhando o que é aparente. Não olhe para o que é aparente, mas olhe para aquilo que é espiritual. Amém? Que Deus abençoe. Vamos lá. Nosso ponto 2 diz assim, o Espírito Santo nos livros históricos. Os 12 livros. Ô pastora, deixa eu falar um negócio com a senhora aqui. Eu vou convidar a senhora no final para fazer a conclusão, tá? Eu vou chamar a senhora aqui. A senhora vai dar a conclusão para nós. A senhora dá a conclusão, o pastor ora e abençoa nós. Beleza? Daqui a pouquinho eu vou acionar a parte do Facebook aqui e vou chamar a senhora, tá, pastora? Para a senhora fazer a conclusão e o pastor orar. Fica preparado aí, viu, pastor Eustáquio, pastor Aégio, que eu vou incluir vocês na live aqui, para a pastora concluir e o pastor orar em nome de Jesus. Dá um ok aí que vocês me entenderam. Tá bom, pastor Aégio, pastor Eustáquio? Os 12 livros que compõem, nós vamos agora ao ponto 2, o Espírito são os livros históricos. Os 12 livros que compõem os livros históricos do Antigo Testamento oferecem um rico tesouro de informações sobre os líderes de Israel. Juízes, reis, sacerdotes e profetas, eles também abrem uma janela para a vida cotidiana do povo. Né? Sua cultura, seus costumes, suas crenças, suas práticas, seus sucessos e seus fracassos. Por causa das informações registradas neste livro, sabe-se mais sobre a vida do antigo Israel do que a respeito de qualquer um de seus vizinhos do Oriente Médio. Os temas dos livros históricos giram em torno da atividade divina de chamar, escolher, punir, redimir e usar a nação de Israel da aliança para para cumprir seus propósitos globais. Nesses livros, a obra do Espírito Santo se vincula principalmente à vida dos profetas e dos reis. Por exemplo, o Espírito agiu na vida dos profetas Elias e Eliseu. Vamos lá. 1 Reis, capítulo número 18, versículo 12, diz assim, olha, e agora dizes tu, vai, diz ao teu Senhor, eis aqui está Elias, e poderia ser que, apartando eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde e vindo eu e dar as duas novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria, porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade.
Elias estava sendo procurado. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ninguém sabe para onde ele vai, da onde ele vem, e ele assopra onde quer, né? E, lembrando disso, o moço que foi buscar Elias ficou tão com medo, pelo temor de conhecer que o Espírito do Senhor poderia tomar Elias dali, tirar ele dali imediatamente. Ele falou, não vou sair daqui. Eu não vou sair de perto de você, Elias. Você vai comigo até chegar perto de Acabe. Eu acho isso lindo, interessante, sabe por quê? Quem tá cheio do Espírito Santo, você não pode afastar dele não, sou. Quem tá cheio do Espírito de Deus, você fica perto, cola nele. Não sai de perto dele não, sabe por quê? Porque na mesma hora que ele tá aqui, Deus pode tomar ele de uma tal forma e você pode perder essa parte. Então, fica a dica aí. Versículo 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. É interessante, né? Ele, em vez de, ele pede o que você quiser, que vai ser feito. E não, só quero a porção dobrada do espírito que está sobre você. Então, assim, ele poderia ter pedido qualquer outra coisa. Ele estava diante de um profeta. Eliseu era um homem de Deus. Mas o que ele pediu? Porção dobrada. Eu quero uma porção dessa que está sobre a sua vida, mas porém dobrada. Olha que coisa linda. Então, não é pecado o que ele fez. Isso aí é um anseio grande por conhecer o Espírito de Deus na vida deles. Se tratando ainda aqui do Espírito Santo nos livros históricos, 1 Crônicas também fala que então veio o Espírito, 1 Crônicas capítulo 12, versículo 18. Então veio o Espírito sobre Amassai, chefe de 30, e disse, presta atenção isso aqui, irmãos, presta atenção. Então veio o Espírito sobre Amassai, chefe de 30, e disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Eles foram lá para animar Davi. Paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi o recebeu e os fez capitão das tropas. Reconhecimento de autoridade espiritual. Isso aqui é lindo, sabe por quê? Eles eram chefe. E eles foram lá para consolar Davi. Foi lá para consolar o rei. E quando ele chega a palavra dizendo, Davi, nós somos teus. Tu és o nosso rei. E outra, contigo nós estamos. Ou seja, para matar, para morrer, para passar fome, para comer junto, para festejar. Ó filho de Jessé. Ou seja, reconheceu a linhagem dele, respeitando a linhagem. O patriarca. Paz está contigo, Davi. Ou seja, Davi estava tão turbulento. E paz com quem te ajuda. Ou seja, nós estamos em paz, fica tranquilo. E Davi os recebeu. Quando Davi ouviu isso tudo, eles recebeu e disse, a partir de hoje vocês são capitães de tropa. Ou seja, são homens que estão cheios do Espírito de Deus. Acredita que eu estou cheio do Espírito de Deus. Como é que esses homens podem ser chefe? De chefe é promovido a capitão. Mas por quê? Porque chegaram para levar uma palavra de ânimo para Davi. E Davi reconheceu que eles estavam cheios do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus reconhece. Ainda que você possa estar abatido, eu tenho que conseguir ver você com o Espírito de Deus. Tem gente que acha que o Espírito Santo de Deus só faz você ficar alegre o tempo todo. Não. Existe um momento na minha vida, na sua vida, que você vai estar cabisbaixo por alguma situação na sua vida. Mas isso não afasta e nem tira de você o Espírito de Deus. Segura essa daí, porque isso é tremendo. Vamos nós lá, ponto 3. Porque nossas horas estão quase findando. Gente, por favor, fala com a pastora e com o pastor aí que eles vão entrar ao vivo daqui a pouco comigo aí. Alguém manda um zap para eles aí que eu pedi para eles dar uma sinalizada aqui como ok. E eles não sinalizaram. Alguém fala com a pastora Edna aí, que o pastor está, que eu vou chamar eles na live aqui para eles concluir. Tá? E o pastor vai estar orando. A pastora vai fazer a conclusão e o pastor vai estar orando. Ponto 3. A Bíblia, como conhecemos, agrupa 5 livros poéticos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Entre os livros poéticos, lemos que Jó reconheceu a participação do Espírito na criação do homem.
Jó 33, versículo de número 4. Eu vou ler para você bem rápido, não ganhar tempo. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ou seja, Jó reconhece que antes dele vir a vida, o Espírito de Deus já tinha feito ele. Olha que coisa tremenda. Em Salmos, o autor afirma que o Espírito está presente na manutenção da vida. Salmo 104, versículo de número 30. O Espírito está presente na manutenção da vida. Envias o teu Espírito, diz o Salmo 104, versículo de número 30. E são criados, e assim renovas a face da terra. E no Provérbios, versículo 1, versículo 23, diz assim: atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Isto mostra claramente, nos livros poéticos, a participação do Espírito Santo de Deus. No caso de Salmos, e no caso de Provérbios aqui, que é dedicado a Salomão em alguns, e no caso de Salmos também, que é dedicado a Davi, a Asaf, e eu não estou lembrando, acho que é Datã, tem a participação do Espírito de Deus. Agora o nosso ponto 4, para nós fecharmos, eu vou chamar já a pastora para fazer a conclusão e o pastor orar, diz assim, nossa Bíblia inclui 5 livros dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. As mensagens deles servem de lembrete de que todas as nações são responsáveis diante de Deus por seus comportamentos e suas políticas. Sobre os profetas menores, 3 têm como foco no reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria. Oséias, Amós e Jonas, 6 profetas menores têm como foco o reino do sul, cuja capital é Jerusalém. Joel, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. E os 3 últimos profetas menores, Ageu, Zacarias e Malaquias, têm como foco os exilados judeus que haviam retornado da Babilônia para reconstruir o templo e restabelecer Jerusalém. Podemos ver a ação do Espírito em Zacarias, quando o profeta exorta o duro coração do povo, o qual sequer ouviu o que os profetas antigos disseram. Em Miqueias, quando o profeta admoestou o povo por causa das injustiças que praticavam. Em Ezequiel, enquanto conduziu o profeta em sua missão. Então, nós concluímos aqui dizendo o seguinte, Ezequiel capítulo 11, que está aí na nossa lição, versículo 1, diz assim: então me levou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi. Então o Espírito estava levando em visão, tá? Eu gostaria só de destacar isso aqui. E Pelataías, filhos de Benaía, príncipe do povo. Isso aqui mostra claramente os livros proféticos, que todos eles teve a participação do Espírito Santo. Todos eles teve a participação do Espírito de Deus. Então, que Deus abençoe. O nosso tempo é curto, não tem como... eu espero que tenha ficado bem entendível, que os irmãos tenham compreendido a lição de hoje, falando do Espírito Santo no Velho Testamento ou na Antiga Aliança. Neste momento agora, eu quero chamar aqui a minha pastora Edna. Deixa eu achar ela aqui. Isso. Ô, pastora Edna. Peraí que tá adicionando aqui ainda. Para ela fazer a conclusão aqui. Eu quero... Isso. A pastora aí. Ei, pastora! Ei, bom dia, povo de Deus. Paz do Senhor, irmão Samir. Glória a Deus. Pastora, fale a conclusão para nós aí. Amém. Vou ler aqui e eu falo, tá? Bom, a lição foi muito proveitosa, né, irmãos? Nós aprendemos muita coisa nesta manhã. E aqui está dizendo uma coisa assim tremenda, que embora a gente não veja o Espírito Santo, a gente pode ter certeza de que ele está atuando desde a criação do mundo, né? O escritor diz, o autor da lição diz assim: em todo tempo compreendemos que o Espírito Santo cooperou conjuntamente com Deus no cumprimento de seus desígnios, apesar de nem sempre conseguimos ver tão claramente nos relatos bíblicos expressões diretas e explícitas à sua pessoa. Contudo, não há como refutar que, ainda que discreto, ameno, modesto ou mesmo invisível, isso é muito bom a gente comentar isso, porque tem gente que acha que o Espírito Santo vai agir só de uma forma tempestuosa, né, irmão Samir? Evangelista Samir. E às vezes ele vem aqui, olha, discreto, ameno, modesto ou mesmo invisível. O Espírito Santo sempre colaborou de alguma forma para os propósitos do Senhor, inclusive
no Antigo Testamento. Embora a gente não, como você disse, não leia muito a expressão, né, Espírito Santo. Outra coisa, Samir, é que às vezes as pessoas ficam questionando, como que o Espírito Santo agia se Jesus foi concebido pelo Espírito Santo? Então a gente dá para a gente entender que o Espírito Santo age desde a fundação dos tempos, até mesmo antes, né, de Jesus ser concebido, o Espírito Santo já agia sobre a terra, porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não veio depois que Jesus foi embora. Eu acho que é uma forma muito clara da gente entender essa ação do Espírito Santo. Igualmente, nem sempre o percebemos agindo em nossa vida com sua presença vigorosa e intensa. Todavia, isso não quer dizer que ele não esteja atuando. É preciso ter fé, né? Crendo que o Espírito está trabalhando, ainda que não o percebamos. E, acima de tudo, viver uma vida de santidade, de maneira que ele tenha liberdade de agir na nossa vida, né? Porque se a gente não der lugar também, como eu disse na ceia do Senhor, eu falei que algumas pessoas têm deixado o Espírito Santo aí, o Espírito Santo saiu da pessoa, o Espírito Santo passeando, e aí a pessoa fica toda na defensiva, como se ele estivesse continuando a viver em santidade, e por isso ninguém tem direito mesmo de ficar falando da vida dos outros, não. Mas às vezes a pessoa se torna na defensiva mesmo sem. Achando que o Espírito Santo continua habitando nela, e não está, né, Ô, Samir? pastora, nós temos 2 minutos só para o Facebook cortar nossa live. E já acabei. Passa para o pastor para ele orar para abençoar nós, em nome de Jesus. Amém, amados. Amém. Então oremos. Pastor, para ele orar para abençoar nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Pai, nós exaltamos o teu nome. Agradecemos ao Senhor por essa manhã gloriosa que o Senhor separou. Agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor para que o Senhor continue enchendo a evangelista Samir de sabedoria. Deus, que em nome de Jesus Cristo nós possamos estar cada dia mais firmado na tua palavra, porque a tua palavra que vem, meu Pai, edificar os nossos corações. É através da tua palavra, Senhor, que nós vamos morar com o Senhor no céu. Em nome de Jesus nós agradecemos ao Senhor. Pastor, chama o povo para o culto, pastor. Sim, é logo às 19h30, né? Em nome de Jesus, com máscara, né? Ali tem um álcool gel na porta, né? Tá ali com o nosso diácono, irmão Darcy, vai estar ali. Então você vá às 19h30. Amém? E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso infinito Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, amados, até a volta do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus Amém. Fica com Deus, gente. Excelente domingo para todos. Semana de vitória. Querido. Amém.